Pai do Senhor, amado povo de Deus, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para ministrar a primeira aula desse trimestre, a lição de número 1, mais um breve anúncio do nosso patrocinador e já estaremos de volta. Amém? Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui com a nova revista desse trimestre. O título da revista é A Igreja e Seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Amém? Ela foi comentarista desse trimestre, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, autor de diversos livros maravilhosos. Estamos então para essa síntese dessa primeira lição de número 1, cujo tema é uma mensagem à igreja local e à liderança. Amém? Isso. Pegue a sua revista, vamos ao texto áureo, que se encontra em 1 Timóteo 4, versículo 12, e diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A verdade prática dessa primeira lição maravilhosa é: as cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral para que vivam conforme a vontade de Deus. Como nós estamos iniciando esse trimestre, eu gostaria de ler aqui o texto que ele faz, uma mesclagem nas duas epístolas. Vamos então para 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agora à epístola a Tito, capítulo 1, versículo 1 até o 4, rapidamente, aproveitarmos esse texto maravilhoso. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O objetivo geral dessa nossa lição, irmãos, primeira lição desse trimestre, é apresentar um panorama geral das epístolas paulinas de Timóteo e Tito. Os objetivos específicos: o primeiro é introduzir as epístolas pastorais de Timóteo e Tito. O segundo é conhecer os propósitos das epístolas de Timóteo e Tito. O terceiro é conscientizar a respeito da atualidade das epístolas pastorais. E o quarto e último é explicar o conteúdo da mensagem de Paulo para a liderança. Estamos aqui então com essas lições bíblicas editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre maravilhoso, irmãos, nós vamos estudar
acerca dessas duas epístolas, que na verdade são três, escrita pelo apóstolo gentil, o homem de Deus, Paulo. Ele escreveu com um objetivo um objetivo específico de orientar e confortar esses dois jovens pastores, Timóteo e Tito. Com certeza iremos aprender coisas maravilhosas e ímpar de todo o que essas epístolas nos ensinam e que serve para os dias de hoje, porque elas são um conjunto de conselhos, regras, dirigida a esses jovens pastores para o cuidado com o rebanho do Senhor. Que juntamente com Paulo, a preocupação de Paulo era visando esse objetivo. E o conteúdo dessas epístolas está cheio de orientações, como pastorear o rebanho de Deus, conselhos práticos e que servem com certeza para os nossos dias também, para a liderança de hoje. Vamos então aí ao ponto central, que é as epístolas de Timóteo e Tito apresenta orientações aos líderes e membros quanto à vida pessoal e cristã. O primeiro tópico é as epístolas pastorais e o subtópico, cartas pastorais. Ao estarmos estudando essas três epístolas, veremos que elas se designam epístolas pastorais exatamente porque foi escrito, endereçada aos cuidados desses jovens pastores, esses dois pastores, Timóteo e Tito. Paulo, líder eficaz, o modelo de pastor presidente, sem nenhuma mácula, sem nenhuma acusação contra o seu ministério, escreve a esses dois jovens e os instrui de modo cuidadoso com respeito ao trato com a igreja e também com os seus respectivos ministérios. Interessante que o nome Timóteo significa honrado por Deus, natural de Listra. Timóteo era filho de grego, mas a sua mãe era judia, Eunice, assim como também sua avó, cuja Bíblia fala, o apóstolo Paulo recomenda que são mulheres devotas e fiéis aos mandamentos de Deus. Timóteo acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias e agora recebe do seu amigo, companheiro de obra, essas recomendações. Tito, cujo nome significa agradável, era grego e também participou de algumas viagens com Paulo, mas teve ali o seu ministério na cidade de Creta, realizando ali uma grande obra missionária. Então, eu posso aplicar o seguinte para nossas vidas hoje através do significado desses nomes. Você tem que ser honrado por Deus e agradável para fazer a obra do Senhor. Tem que agradar a Deus naquilo que Ele coloca em tuas mãos, amados. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é datas em que foram escritas. A primeira epístola de Paulo ao jovem Timóteo foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, e ela entra em conexão com a conexão vai entre a primeira ou a segunda prisão de Paulo, e ela é enviada de Roma, da Macedônia. Em seguida nós temos também a epístola de Tito, que foi escrita aproximadamente 65 anos depois de Cristo, e foi uma carta também bem pastoral. E a segunda epístola de Timóteo, que foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, quando o nosso amado apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma,
e com certeza a última, porque foi antes da sua morte. Por isso que essa carta, assim como a carta à igreja em Filipe, a igreja em Efeso, a igreja em Colosso e a igreja a Filemon, se enquadra ou se designa cartas de prisão, ou epístolas da prisão. Amém? E quais são os conteúdos dessas epístolas, como está aqui no terceiro subtópico? Primeiro, forma um conjunto totalmente literal, devocional e doutrinário. Paulo se preocupa muito com esse conteúdo para que aqueles jovens pastores tenham em mãos um manual prático, cristológico e, por que não dizer, teológico, com um propósito baseado na vontade de Deus. Paulo, a escrever essas epístolas, ele se preocupa em elaborar aos seus destinatários ensinos e advertências e práticas para o ministério deles, de ambos. E esse conteúdo ele pode ser resumido da seguinte maneira: primeiro, com a saudação. É bom lembrar que Paulo, quando saúda os seus irmãos, esses jovens obreiros, ele demonstra o cuidado e o amor que ele tem para com ambos. E principalmente ele dá a autenticidade do seu ministério, porque ele sempre vai dizer Paulo, apóstolo de Cristo, ou Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, sempre se preocupando em mostrar que ele foi escolhido de Deus e ele tinha a total tutela e autoridade do Senhor para fazer assim. Também o conteúdo pode ser resumido também em qualificações ministeriais. Paulo demonstra nas suas epístolas para esses jovens que para ser ministro do Evangelho, para ser um obreiro do Senhor, há alguns requisitos a ser cumpridos e estabelecidos. Também ele vai alertar contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Se naquele tempo estava em gama esse tipo de coisa, imagina os dias de hoje. Felizmente, muda-se só as épocas, mas as coisas continuam acontecendo. E também Paulo resume em um cuidado com a sã doutrina. Chega a dizer para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, Timóteo. Por que isso? Porque quando se cuida do ensino genuíno e totalmente cristocêntrico, você tem uma arma contra as heresias e os desvios doutrinários e teológicos que há em toda parte. E também Paulo resume essa epístola no comportamento e conselho a diversos grupos. É aquela história, ninguém não tem mamata para ninguém, não tem. Paulo vai exortar e disciplinar, ensinar a todos os grupos, jovens, casados, obreiros, solteiros, viúvas. Amém? Isso é muito bom nós frisarmos aqui. Vamos à síntese do tópico 1. As epístolas pastorais receberam esta designação pelo fato de terem sido escritas e enviadas a 2 pastores. As epístolas pastorais receberam esta designação pelo fato de terem sido escritas e enviadas a 2 pastores. Amém? Vamos ver então o propósito e a mensagem dessas epístolas, que está aí no segundo tópico. As cartas pastorais de 1 e 2 Timóteo tinham em comum os seguintes propósitos. Vamos ao primeiro subtópico aí. Orientar os líderes quanto à vida pessoal. Paulo, como um homem de Deus, um homem que dá exemplo, um homem que realmente tem um bom testemunho, ele passa isso nas suas epístolas aos jovens pastores.
e ele requer que eles sejam exemplo em tudo, no bom trato, nas conversas, exemplo com os jovens, padrão da santidade com a área de relacionamentos afetivas e questão básica da sua família. Porque o melhor sermão, com certeza, é o bom exemplo. A melhor pregação é um testemunho fiel a Deus. Isso consiste em ser padrão. Serve para aplicação para as nossas vidas, nossos alunos, nossa igreja. Temos que ser exemplos em tudo, porque somos como uma carta lida pelo mundo. Uma grande nuvem de testemunhas, vai dizer Paulo, nos rodeia e nós precisamos estar realmente pautados na palavra de Deus. Então, Paulo se preocupa em orientar esses líderes a esse sentido. E o segundo subtópico aí fala de combater as heresias. Veja a preocupação do apóstolo Paulo, porque, como dizia Gary Wills, liderança é mobilizar outros em direção a um objetivo partilhado pelo líder e seus seguidores. Paulo tinha metas e objetivos a ser cumpridos e a ser tratados de uma maneira totalmente em defesa da fé evangélica, em defesa do seu tratado teológico. Então ele teve um objetivo também específico nesse propósito e nessa mensagem dessas epístolas, porque é combater as heresias. Porque Paulo, mais do que ninguém, foi perseguido por causa do Evangelho e perseguido por muitos segmentos heréticos da sua época. Perseguido principalmente pelo segmento do judaísmo, pelos os praticantes, os judaizantes de plantão da sua época. E ele sabia que os seus amados pastores poderiam e sofreriam isso também. Então, ele quis combater todo o judaísmo que tentava se infiltrar na igreja com práticas que a nova aliança, através de Cristo Jesus, já deixou de lado. Agora é uma nova vida em Cristo. Não precisava se cumprir rituais da lei. Paulo se preocupou com isso, porque Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar, se fazendo maldição em nosso lugar, nos salvando na cruz do Calvário. Paulo deixa isso bem enfático nessa epístola, combatendo essa heresia. Mas naquele tempo também havia uma outra corrente filosófica totalmente herética, que era o gnosticismo, que estava, vamos dizer, na moda, fluindo malignidade por onde passava. E Paulo se preocupou com isso. E uma das principais correntes de ensino desse segmento era que a matéria é má e o corpo, a matéria é ruim e o espírito é bom. O corpo não presta, é maldito. O espírito pode sim ter algo de bom nisso. Por isso eles iam bater diretamente com a doutrina de Cristo, porque eles negavam veemente a encarnação de Cristo, porque, sendo assim, de alguma maneira vai combater a cristologia de que Cristo viveu em corpo, mas ele viveu santo, purificado, em tudo foi tentado, nada pecou. E esse segmento, essa seita herética, quis combater isso. Paulo conhecia bem, por isso, assim, ensinou e doutrinou esses dois jovens pastores a combater essas heresias que influenciou muitos crentes. E um deles é Emineu e também Alexandre, o latoeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então aí para a síntese do tópico 2. As epístolas de Timóteo e Tito tinham como propósito orientar os líderes
quanto à vida pessoal e no combate às heresias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico, uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Esse tópico, ele vai servir muito para os dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, como Paulo diz mesmo, ela é eficaz. E nós vemos aqui nesse tópico, tanto que essa palavra é maravilhosa na sua essência. Olha só, porque estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Paulo disse isso numa das epístolas ao jovem Timóteo. Então nós precisamos estar, como diz a linguagem jovem de hoje, antenado, ligado no que está acontecendo, para podermos avaliarmos os erros de certas heresias da atualidade e que precisam ser confrontadas e, com certeza, vencidas pela palavra de Deus. E o primeiro subtópico aí é o Evangelho da prosperidade, onde os seus defensores, os seus teólogos desse outro evangelho, podemos assim dizer, sugere a todos os seus seguidores que nós somos deuses. Então, como tal, nós temos autoridade, nós somos muito mais do que achamos que somos. Eu até acho interessante que o Evangelho da Prosperidade, ele vem sempre com a sua irmã gêmea, a confissão positiva. Você pode, você vai conseguir, e aí já se abre um outro canal para a autoestima do crente, que o crente ele consegue vencer, ele tem que olhar para dentro de si mesmo, consegue vencer. Mas à luz da palavra de Deus, esse ensinamento só trazem orgulho, altivez, colocam o crente num estado, num patamar muito maior do que qualquer ser humano, e nós bem sabemos que nada somos pó, necessitados, fracos, precisamos cada dia da graça de Deus, porque o poder e a majestade pertence a Ele. Há um hino que diz, uma vez eu achei interessante, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E uma pessoa veio me dizer, Jesus conquistou a prosperidade, a vida financeira. Eu falei, meu amigo, Jesus conquistou na cruz a nossa salvação, o perdão para os nossos pecados. Isso nós podemos sim dizer que temos direito, porque Ele morreu por nós. Claro que não vamos fazer aqui voto de pobreza, Deus é Deus para nos dar, mas devemos ficar atentos com essa doutrina perversa que tem, de certa maneira, corrompido alguns segmentos da igreja evangélica. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é a apostasia dos últimos dias. Paulo, conhecedor como ele é da palavra de Deus, da revelação de Deus, ele sabe que escreve nessas epístolas que nos últimos dias irão surgir aberrações terríveis, entre elas a apostasia, que nada mais é do que o desvio, além de estar acompanhado com a frieza espiritual, o desvio doutrinário e o desvio teológico. E como líder, Paulo exige desses dois jovens que eles se atentem a isso para zelar pela sã doutrina. Vamos à síntese do tópico 3. Embora tenha sido escrito em um tempo distinto do nosso, podemos encontrar nas cartas pastorais ensino precioso para a liderança local e para a igreja dos dias atuais. Amém? Vamos então ao quarto e último tópico, que é a mensagem para a liderança. O primeiro subtópico diz que é a administração eclesiástica. Paulo cita um conjunto de várias qualificações para aqueles que desejam liderar uma igreja. Ele mesmo vai dizer que quem almeja o episcopado,
excelente obra almeja, mas ele dá recomendações que tem que ser seguida ao pé da letra. E algumas delas é ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, não soberbo, não iracundo, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, reticência, retendo firme a palavra, capaz de admoestar com a sã doutrina, etc. Nós podemos trabalhar cada uma dessas qualificações na sala de aula, explicando. É claro que aqui é só uma síntese para você ver que Paulo se preocupava que o líder, como administrador da obra de Deus, da igreja do Senhor, tivesse essas qualificações. E o último é a ética ministerial. Principalmente na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz que, no capítulo 2, versículo 15, que o obreiro tem que se apresentar como aquele que não se envergonha, que maneja bem a palavra de Deus. A expressão grega que maneja bem a palavra lembra muito alguém que tem habilidade para fazer as coisas sem se embaralhar, sem se atrapalhar. Porque a verdadeira liderança, ela serve como um exemplo vivo, como já falamos nos tópicos anteriores. Muito mais do que um bom pregador, uma sala cheia, um gabinete pastoral cheio de diplomas, uma retórica intocável. O que qualifica um líder cristão é o seu exemplo, a sua ética ministerial, o seu caráter diante de Deus, da igreja local, ser exemplo, como Paulo disse, para os de dentro e também para os de fora. Paulo tinha essa qualificação e podia ensinar-se liderança e ética e cobrar desses obreiros para que assim faça também. Ele tinha uma vida como exemplo para a igreja, para todos. O líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. As epístolas de Timóteo e Tito apresentam um conjunto de qualificações que aqueles que desejam a liderança devem ter. Meus amados irmãos, que venhamos nessa lição a aprender muito, e com certeza vamos aprender muitas coisas maravilhosas, como exemplo aqui dessa lição, que mostra que as cartas pastorais nos mostram as doutrinas, as exortações, os ensinos práticos, as diretrizes que precisamos para uma vida cristã, ética, diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os nossos relacionamentos, os nossos negócios, são conselhos não só para os líderes, principalmente, mas para todos nós nesse trimestre. Que Deus os abençoe e vos guarde. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.